Eu tenho uma dúvida, doutora, a respeito do aumento, assim, assustador mesmo, do número de feminicídios. A gente tem visto, assim, uma escalada mesmo preocupante. Às vezes eu fico pensando, poxa vida, como que a sociedade está ficando deteriorada, os princípios, né? Como que os homens estão lidando tão mal, né, com o relacionamento e tendo essa atitude tão reprovável. Por outro lado, talvez tenha também uma mudança até na própria lei, na tipificação do crime e tal. Por que que esse número tem aumentado tanto, na sua opinião? Infelizmente, eu acho que é impossível a gente conseguir bater o martelo ali e determinar uma causa específica para para ter esse aumento, ainda mais um aumento substancial, como teve agora em 2023, em relação ao feminicídio. Então, quando a gente fala de violência doméstica, quando a gente faz essa análise criminal, é muito importante a gente considerar que o fenômeno da violência doméstica sempre está intrinsecamente ligado à subnotificação. Significa que o crime acontece ali no lar, na intimidade da sociedade, mas não chega ao conhecimento do Estado. Então, quanto mais você fala sobre violência doméstica, quanto mais se tem campanhas de esclarecimento, de conscientização, campanhas para conscientizar as pessoas, para registrarem, para fazer a denúncia e para esclarecer aquela mulher que ela está nessa situação de violência, a tendência é que haja um aumento do número de registros de violência doméstica. Então, você falou de um ponto que eu acho que ajuda muitas pessoas e também esclareceu minha dúvida. Então, o feminicídio é a forma pior que existe de violência doméstica. isso. Mas existem outras violências domésticas que não são um feminicídio. Talvez uma ofensa, uma agressão física, verbal. É isso? Isso, exatamente. O feminicídio é a última das violências, Que é o homicídio, né? A mais extrema, né? Que é matar uma mulher. Que é né? matar uma mulher, que é matar alguém, esse alguém ali ser uma mulher e essa condição dela de gênero, de ser mulher, ser determinante para aquela morte. Isso é a última das violências. Mas, em regra, aqui os estudos mostram que a grande maioria dos crimes de violência doméstica se referem à injúria, que é uma violência moral, e à ameaça, que é a violência psicológica. Isso é o grosso dos registros de violência doméstica. Então, quando a gente faz essas campanhas, esses tipos que são os mais ordinários, né, entre aspas, que é de injúria, de ameaça. Hoje também tem esse crime novo, que é o da violência psicológica, essa tipificação nova, né, da violência psicológica. Na violência psicológica, a gente poderia enquadrar também violência digital? Tipo o cara que expõe a mulher, fala um monte de bobagem e tal dela? Depende do caso concreto. O meio digital é o meio, que pode ser uma injúria, pode ser uma ameaça, pode ser uma exposição da intimidade sexual. Então, assim, hoje em dia a gente vê que os crimes de violência doméstica acontecem também em meio digital e o tipo pode ser os mais variados. Enfim, quanto mais se conscientiza a população, maior o registro desses crimes. Então, quando se vai fazer uma análise, a gente vê, assim, os dados de 2022, estou aqui dando um exemplo, eu nem sei se foi o caso, não sei de cabeça aqui, eu teria que olhar a estatística ali da Secretaria de Segurança. Mas, por exemplo, a gente olha assim, em relação a 2022, se teve mais números de ocorrência do que o ano anterior, a gente pensa, aumentou o número de violência doméstica? Não. Na verdade, aumentou o registro de violência doméstica. Para saber se a violência real mesmo aumentou e diminuiu, isso também é possível saber, né? Não tem como mensurar. A gente mensura o que se chegou para o Estado, o que se chegou para a polícia. O que acontece em quatro paredes é difícil de Isso. Então, mensurar, assim, né? na verdade, o aumento do registro de ocorrência nesses crimes é um ganho para o Estado, porque a gente vê o quê? Que a população está mais consciente, que essas mulheres estão se valendo dos meios à disposição para pedir socorro e tentar sair daquele ciclo de violência. Por outro lado, esses novos entendimentos da lei em relação ao relacionamento homem-mulher também são evoluções muito importantes, né? Até em relação, por exemplo, à violência sexual do marido contra a mulher. Às vezes ficava meio que ali debaixo do tapete e tal, Sim. Mas o marido pode estuprar a mulher, né? Pode acontecer um caso desse, né? Sim, a consciência popular sempre entendeu que bater em mulher é errado, né? Por mais que se tenha aquele jargão lá em briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher, mas sempre se soube ali que a agressão física seria algo errado. Mas as pessoas naturalizavam e achavam que fazia parte de um relacionamento normal ter um xingamento,
uma ameaça, o homem impedir a mulher de fazer qualquer coisa, impedir de sair de casa, impedir de sair de casa sozinho, impedir de usar determinada roupa, ou ainda em relação a achar que o corpo da mulher é de propriedade daquele marido. Então, sempre que o homem estiver ali querendo ter uma relação sexual, né, a mulher, aquele bordão também da novela, se prepare que vou lhe usar, né, porque o corpo da mulher estaria ali à disposição do homem para quando quisesse. E não somente o cônjuge, né? Às vezes achava, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o caso que aconteceu nos Estados Unidos há muitos anos atrás, do Mike Tyson, que ele teve um relacionamento com uma prostituta e chegou, segundo que a investigação apurou lá no momento da intimidade dos dois, ela não quis mais a relação sexual e ele disse, não, você está aqui, você vai ter relação comigo e pronto, acabou. Não é assim, se ela não quer, não importa qual seja a profissão dela, não tem. Isso, aqui a gente já está extrapolando a situação de violência doméstica, mas que também em qualquer relação sexual, inclusive uma relação sexual num contexto ali com uma garota de programa. Às vezes o cara já pagou pelo programa, já estão ali no motel, já está numa circunstância ali e sei lá o que aconteceu, aquela mulher não quer mais. Então, a partir do momento em que ela não quer mais, não importa em que ponto ali daquela intimidade aquele casal esteja. Se um dos dois, a partir do momento, não quer mais, não tem que se falar mais em ter anuência naquela relação sexual. Então, se isso vale, inclusive, para uma garota de programa, isso vai valer para qualquer pessoa, inclusive para uma relação ali íntima de afeto entre namorados, entre esposa e marido. O casamento não legitima ali aquela posse, aquela propriedade do corpo da mulher. Isso não existe. E aí a Lei Maria da Penha ela é bem explícita nisso. No sentido de elencar mesmo, textualmente, quais são as formas de violência, que não é só a física, e a lei coloca que também é a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência sexual. Então, um xingamento já é violência, já merece a proteção do Estado e uma responsabilização do agressor. Uma ameaça, o homem impedir a mulher de fazer alguma coisa, impedir de sair de casa para visitar parentes, impedir de ir para casa de amigos, querer controlar o dinheiro dessa mulher, querer reter o cartão, o acesso bancário dessa mulher para que ele que gaste toda a renda dessa mulher da forma que ele queira, ou como bem lembrado também em relação à violência sexual. Se a mulher ali, em determinado momento, ela não quer ter relação sexual, ela não é obrigada a isso. E qualquer coisa que constrange essa mulher, que obrigue ela a ter a relação sexual contra a vontade dela, isso também merece proteção do Estado.